minha vida, né, onde nada dava certo, onde eu buscava o Senhor, só que Deus cobrava de mim algumas coisas. E a gente sempre sabe que Deus cobra, mas às vezes a gente fica empurrando e não muda. Né? Aí chega um certo dia que Deus fala assim, não, eu quero você, né? E começa a mandar lutas. Lutas que a gente pensa que vai desanimar, que vai acabar, mas são lutas do nosso crescimento. E eu cresci muito como esposa, eu cresci muito como mãe, aprendi muito na paciência, né? Às vezes as pessoas falam, eu muito paciente sou, porque eu aprendi foi no deserto. Eu aprendi a ter paciência, eu aprendi o que é realmente ser uma esposa, porque às vezes nós casamos e achamos que a nossa vida tem que ser como antes, a nossa vida tem que ser como solteira. Né? Eu fazia isso quando eu era solteira, por que agora eu não posso? A gente tem que compreender que quando a gente casa, a gente se torna um. E quando a gente se torna um, é um pelo outro, né? Tanto financeiramente, espiritualmente e sentimental. Né? A gente tem que ser um só casal. Então, Deus me fez aprender muito isso. E até agora eu não sei porque eu estou falando isso, porque a gente prepara toda uma palavra, mas quando chega aqui a gente não consegue falar aquilo, né, porque é tudo pelo Espírito Santo. É tudo pelo Espírito Santo. E hoje, mais uma vez, já tem uns dias, estava até falando com a missionária Rosana, que a minha casa está sendo mudada de novo, porque eu sei que aqui tem muitas mães que oram pelos filhos, e quando você vê os seus filhos fazerem aquilo, ou viverem aquilo que você ensinou, o que você leva para casa, porque a palavra de Deus tem que ser levada para dentro de casa, a palavra de Deus tem que ser ministrada para os seus filhos, mesmo que às vezes eu falo, jovens não querem ouvir, mas é igual meus filhos falam, eu já decorei todos os livros, mas só ouvindo a senhora eu não falo. Então, em todo tempo a gente ministra um pouco da palavra, e hoje mais uma vez eu estava ansiosa em estar aqui, muito ansiosa, e Deus me usou o meu filho dentro de casa para falar assim para mim, você vai desistir? Você vai... Por que você está tão nervosa? Porque Jesus, ele cumpriu o propósito dele. Ele cumpriu aquilo que Deus ordenou, não foi? Eu falei, foi. Ele falou, então por que você não vai cumprir? E olha, eu estou aqui, nervosa, mas estou aqui. Então, isso que eu falo que é florescer no deserto. Florescer aonde não tem ninguém por você, florescer aonde muitos te deixam, né? Porque quando a gente está no deserto, é certo, Deus ele te coloca sozinho, porque é no deserto que a gente aprende a se alimentar pela palavra, é no deserto que a gente aprende a buscar a presença do Espírito Santo, é no deserto que a gente aprende a viver somente para Deus, porque é só Ele que está com você. Então é isso que a palavra de Deus tem que nos dizer. E quando a gente está no deserto e você floresce, é igual a palavra diz que o campo será fértil. E o campo sendo fértil, ele vira um bosque, uma floresta. Porque olha como que seria uma árvore no deserto. Ela daria uma sombra, eu acho que essa sombra valia mais do que uma sombra em meio a uma floresta. Porque todo mundo ia procurar por ela. Todo mundo procura por ela. Então, assim temos que ser nós. Né? Quando a gente floresce no deserto,
a gente vira referência para aquele que necessita. A gente dá mais força para aquele que precisa. A gente dá mais, a gente ganha mais sabedoria para lidar com certas situações, né? E as pessoas, quando vê a gente sofrer, mas mesmo assim está lutando, mesmo assim está buscando. Tem muitas pessoas que sofreram, às vezes, sentimental, às vezes por causa de alguma tribulação que vem, né? Ou até mesmo doença, mas que estão de pé, que venceram, que lutaram. Esse a gente traz como referência. Eu tenho muitas pessoas aqui como referência e falo para elas, porque a força que vem de dentro, que vem do Espírito Santo, é melhor do que a força braçal que a gente tem. Não é verdade? A força que vem do Espírito Santo e a força que a gente acha somente na palavra, a força que a gente acha somente buscando o Espírito Santo. Às vezes a gente fala assim, as madrugadas, né? Eu falo pelo tempo mesmo. Às vezes a gente conversa ali com Deus, lavando uma vasilha, lavando uma roupa, mas não é aquele tempo em que você chora para Deus. E eu busco muito as madrugadas, porque é o tempo que eu falo lá em casa, é o tempo que eu estou sozinha. Porque durante o dia eu nunca estou sozinha, né? E durante o dia você não consegue orar direito, porque quando você vai entrar por 4 horas, geralmente tem um batendo na porta, mãe, né? O que você está fazendo? Então, isso aí tira todo aquele tempo que a gente tem com Deus. Então, o que eu quero dizer para a igreja nesta noite é tempo de florescer, é tempo de florescer no deserto, né? É tempo de crescer, porque eu sei que quando nós crescemos no deserto, né, a nossa mudança é melhor. É melhor do que a gente crescer em qualquer bosque, é melhor do que a gente crescer em qualquer floresta. O fácil, né? É melhor a gente crescer no difícil, na onde não tem vida, particularmente, não tem vida, né? E quando você cresce onde não tem vida, você traz vida para quem está do seu lado. E eu agradeço. E essa palavra foi o que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu agradeço a oportunidade. Louvo a Deus por estar aqui mais uma vez. Agradeço a oportunidade pela obreira Roberta, pelo pastor Marcelo, né, da gente estar aqui em cima do altar, porque não é fácil trazer a palavra do Senhor. Não é fácil porque a gente tem que estar ciente e estudando também. E falando aquilo que o Espírito nos manda. Não que seja da gente, né? E o nervosismo também é grande, mas eu agradeço essa oportunidade. Amém?